Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite a todos quantos estão sintonizados conosco pela internet, nos dando a honra também da audiência nesse culto maravilhoso de doutrina, de ensinamento bíblico. Temos a convicção de que uma vez mais o Senhor será favorável, nos explicitará a sua palavra vinda do seu coração, vinda do seu trono. É com alegria, portanto, que além de cumprimentar a igreja, cumprimentamos os que nos assistem pela internet, registrando o maravilhoso empenho de todo o Ministério do Mezanino. Queremos agradecer pelo empenho de todos eles e também, em particular, pelo nosso amado ministro Renê, que se empenhou a tal ponto que cedeu, fez a cessão de um material seu particular para que entrássemos, e ontem houve elogios dos grupos nacionais pelo nosso vídeo, pelo som que partiu do mezanino, que foi extremamente, significativamente melhor do que os anteriores, e eu dizia a eles nos grupos de que brevemente ainda iremos melhorar muito mais, graças a essa maravilhosa equipe do mezanino. Nessa noite, portanto, nós temos uma temática. Qualquer coisa o nosso amado pode nos sinalizar, se houver alguma necessidade, podem fazer uma interrupção, uma sinalização. Muito bem, então nesta noite a doutrina está posta e a sua temática é o clamor que ecoa na glória. O clamor que ecoa, que repercute, que reverbera na glória. Muito bem, então a partir daí nós entramos com Êxodo, no seu capítulo 1, e iremos ler para a amada igreja, para os internautas, Êxodo 1, dos versículos 11 até ao 14. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os inquietavam, ou que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Pai eterno, Deus vivo e glorioso, Rei Jesus, te agradecemos pelo teu comando, pela tua direção, pelo teu magnífico e exemplar direcionamento do teu povo. Oração dos 5 minutos, pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora capacita-nos, unge-nos, para que tenhamos, Pai, a mesma desenvoltura, para que possamos repetir sempre o que está no coração do Altíssimo, o que vem no centro da tua pura e sã doutrina. Em nome de Jesus, amém. Essa passagem já lida, e que a igreja com certeza assimilou, está posta, Êxodo 1, de 11 a 14. E eu repito o versículo 14. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Peculiar para a igreja esse relato. Os israelitas escravos no Egito, servindo ao Egito como escravos, estavam tendo uma vida amarga, penosa, e eles começaram a clamar a Deus. E o clamor desse povo chegou ao coração do Altíssimo. E há uma coisa maravilhosa, daqui a pouco iremos relatar, onde esses escravos hebreus eram subjugados de tal forma e com tamanha intensidade que eram submetidos a exaustivas jornadas de trabalho, a horas de trabalho exaustivas, e quanto maior era a opressão,
quanto maior era a carga que se impunha aos israelitas, mais eles se multiplicavam, mais eles proliferavam-se na terra do Egito, aumentando significativamente o número deles, a tal ponto que Faraó, os seus oficiais se alarmaram ao ver a tamanha multiplicação desse exército de israelitas. Muito bem, então eles clamaram, e a Bíblia diz que o seu clamor chegou ao coração do Senhor. Junto com essa visão, eu quero também ir, para que não percamos essa visão e eu consiga passar aquilo que Deus nos colocou. Em Êxodo capítulo 3, de 1 a 7. Preste bem atenção nesse relato. Êxodo 3, de 1 a 7. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu. Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Outra passagem linda, peculiar e pertinente, a primeira passagem lida. Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, em Midian, e então ele vai no caminho de Horebe e vê algo extraordinário. Uma brasa viva, uma sarça que não se consumia. No versículo 2 diz: apareceu-lhe o anjo com A maiúsculo, o próprio Senhor. O anjo do Senhor numa teofania, visão suportável ao homem, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, no 3, disse consigo mesmo: Moisés, irei para lá. Ele consigo e disse para si: e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou no 5: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temia ou temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então Moisés aproximou-se e a primeira palavra que a sarça e da sarça saiu foi: tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisas, no qual pisas, é terra santa. Naquele momento, Deus estava dando uma lição maravilhosa de humildade a Moisés. Moisés, sandálias aqui, senhorio aqui, legitimidade aqui, essas coisas todas são minhas. Eu sou Senhor, tu és servo. Então tira as sandálias dos teus pés, que era a forma comum de um servo, de um escravo conduzir-se descalço. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Então Moisés, e ele começa a colocar para Moisés a convicção, a seriedade
e aquilo para o qual Moisés foi chamado. Então, eu vou ler o 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para o Senhor. 7. Aqui está algo extraordinário. Preste bem atenção. Aqui está algo extraordinário. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Ele não só ouviu, irmãos, ele não só sabia, ele viu, ele estava acompanhando visivelmente o sofrimento do seu povo. Nessa noite, tenha a convicção, a certeza de dizer no seu coração: o Senhor vê o nosso esforço. O Senhor conhece a nossa situação no Brasil. O Senhor não só sente, mas Ele vê o que eu, o que tu, o que nós estamos passando. Ele vê. Então repare que esses termos não são retóricos, não são mera dialética, são reais. Olha lá, disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi, olha lá, além de ver com os olhos de santidade, com os olhos de divindade, com os olhos divinos, ele ouviu o quê? O clamor do seu povo. Então esse clamor do povo de Deus que estava escravo no Egito, subiu à glória, penetrou na glória, porque o Senhor, atenção, além de ver, ouviu o clamor do seu povo. Olha que coisa maravilhosa, gloriosa. Então, no Brasil aqui agora, o Senhor, além de ver o nosso peculiar sofrimento por sermos igreja, Ele ouve o teu clamor e sabe da sinceridade ou não do nosso coração. Ele perscruta, Ele penetra o que nós sentimos. Você vai entender o que eu estou falando. Ele viu o sofrimento, ouviu o clamor. E olha o que ele, no arremate, relata, que está no Egito. E ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe. Olha que coisa linda. Conheço-lhe o sofrimento. Deus estava dentro de cada um deles. Deus conhece o meu, o teu, o nosso sofrimento no Brasil. Não que estejamos sofrendo violência física, não. Mas estamos sim sofrendo violências psicológicas, de perseguição. O país está assolado, a igreja está assolada. E o Senhor não só vê, Ele ouve o teu clamor e conhece o teu sofrimento. Caso tu tenhas, Afrânio, dado a Deus motivos de Ele ver, ouvir e conhecer você profundamente. Então repare que o clamor que ecoa na glória, ele é visto, ele é ouvido e ele é conhecido por Deus. Então nessa noite tenhamos a convicção de que Deus ouvia e Ele sabia que aquele povo sairia dali. Ele usaria Moisés, que estava agora diante de uma sarça ardente, maravilhado, extasiado com a grandeza daquele Deus. A sarça não se consumia, a sarça não se acabava, aquela brasa não apagava, e ele ficou deslumbrado. Então, coisas que nos saltam aos olhos e ao coração. Vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor e conheço-lhe o sofrimento. Então alguém, e de forma categórica, a nossa ministra dizia que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Sempre, todos que aqui sobem, os que podem fazer, farão sempre, e dirão isso em outras palavras. Ninguém pode nunca, e nunca pôde, disse a nossa ministra, brincar com Deus. Ele conhece, ele vê e ele ouve o clamor do seu povo. Ele sabe, no Brasil, quem de fato clamou. Quem de fato converteu os seus caminhos para que ele pudesse sarar ou não a sua terra. Porém, ele vai sarar, porque sempre o remanescente, sempre uma minoria do seu povo, sempre uma minoria sincera, queridos. E ele vê, ele ouve e ele conhece o sofrimento do seu povo. Então é um Deus tão glorioso, tão maravilhoso, que nada foge do seu
agir do seu poder, da sua glória. E é por isso que nós sempre, quando necessário, lemos também no segundo livro de Crônicas, segundo livro livro, não é carta, segundo por isso. Segundo livro dos Crônicas 7, de 14 a 16, quero que a nossa ministra Carla Lobato nos possa fazer essa leitura. Em segundo Crônicas ao 16, passagem conhecidíssima da Igreja do Senhor. Então a nossa ministra Carla Lobato, segundo Crônicas 7, de 14 a 16. Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. 16, né? 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Oh, Glória, muito obrigado pela leitura que o internauta já absorveu, que a igreja com certeza já pegou essa maravilhosa leitura da nossa ministra Carla Lobato. Se o meu povo, olha que coisa linda, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha o clamor que penetra na glória. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Segurei, não desmarque. O povo dele, que ele chama de notáveis, raça eleita, é o povo que está nas igrejas, amado. Não se iluda, não é outro povo. É o povo que está na igreja. Eu quero te dizer mais. Olha o que ele diz. Repare bem, estarão abertos os meus ouvidos, abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Olhe para o seu irmão, eu olho aqui para o Alex e diga assim: meu irmão, Deus está atento às orações que se fazem neste local. Aqui, igreja, aqui ele ordena a sua bênção. Aqui estão atentos os seus olhos. Então ele sabe que pode contar com um diminuto, com um remanescente que está nas igrejas. A oração que se fizer neste lugar. Então ele conhece. Olha que coisa linda. A nossa responsabilidade também é altíssima. 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa. Diga assim: Senhor, tu escolheste e santificaste esta casa. Ô glória! Amém, aplauda o Senhor. Já vi gente fazendo assim. Na hora o internauta não percebe, porque está vendo aqui, e aqui a gente já vê irmãos fazendo assim, olha, querendo aplaudir. Então é muito lindo, internauta, quando nós presenciamos isso. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Perpetuamente. Diga nesta noite, sem medo de errar, nesta casa está o nome do Senhor. Eternamente. Aplauda o Rei. Ou seja, ele está fitando você, a casa que ele instituiu, ele e eternamente entrar na glória. Ele te você é lá da Vila do Rei, não é? Você, quem não for, não entra. Quem for, vai entrar. Amém? Muito bem. Então, olha a leitura já muito bem feita pela Carla. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fitos os meus olhos e o meu coração todos os dias.
Pastor, aqui só tem culto segunda, sexta, sábado e domingo. Mas o Senhor está falando que na terça e na quinta, os olhos dele ainda estão no teu coração. Todos os dias, porque aqui você recebe a bênção. Então deixa eu te dizer algo. Ele escolheu e santificou essa casa. Nela, nesta casa, estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Até na época de crise, até na época que o Brasil está sendo bombardeado, ele está de olho, ouvido e sentimentos voltados para a igreja. Por isso, igreja do Senhor, é maravilhoso adorarmos a um Deus que sonda mentes e corações. É maravilhoso. Muito bem. Então escute bem, pense bem e entendamos algo. No Salmo 17, 1 diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. O povo do Senhor não tem fraude nos olhos ou nos lábios. O povo do Senhor não tem fraude no coração. O povo do Senhor, além de não fraudar, não defrauda. Ele é um povo justo, simples, que ora, que se humilha e que busca o Senhor. Por isso que o salmista diz: ouve, Senhor, a causa justa. A causa é justa. É justo que saiamos desse aperto no Brasil? É justo. Ele vai agir, ele vai fazer por nossa causa. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Nos Salmos 102, 1, diz algo lindo: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Deixa eu te dizer algo. Vamos fazer aqui um paralelo para que você... No Egito, àquela época, hebreus eram expostos a abusivas jornadas de trabalho. Eram escravizados e houve um momento em que ele manda matar as crianças masculinas para diminuir a mão de obra, a força de trabalho, e eliminando o povo. E o povo cada vez mais aumentava o seu trabalho. Então, comparando e fazendo a relativização, olha o que diz, para que você entenda algo que se compara muito bem. Em Tiago 5,4, diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Olha lá, o clamor dos trabalhadores, irmãos, está clamando, e os seus clamores, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Então aqui eram ceifeiros, eram pessoas, no Novo Testamento, Tiago está comparando no Espírito Santo o clamor dos ceifeiros que trabalharam, que capinaram, que ceifaram, que fizeram a colheita, plantio, e que pelos empresários tiveram seus salários fraudados, roubados. Eis que o clamor desses ceifeiros penetraram os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Lá no Egito não havia salário. Lá no Egito era escravidão dura mesmo. Mas o Senhor então leva isso para a modernidade e coloca aqui também, ele perscruta, ele observa aqueles que estão sendo explorados. Deus é justiça, irmãos. Deus é amor e por isso é cheio de justiça. Nessa noite, portanto, vamos entrar aqui em um momento maravilhoso que se encontra em Lucas 18. Lucas, Evangelho de Lucas 18, versículos de 7 a 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então é a coisa tremenda que nos mostra um Deus zeloso. Olha que coisa linda. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Será que ele não fará justiça com a igreja no Brasil? Lê do engano pensar que não fará. Fará, porque ele não é mentiroso.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça, é uma simples impressão, embora pareça demorado em atendê-los, digo-vos que, aí olha a linguagem do Kairós de Deus, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, o Emanuel, o Verbo que se fez carne, achará porventura fé na terra? Aqui ele se refere claramente à apostasia. Um momento de esfriamento, de abandono da fé que estaria se espalhando sobre a terra. Haverá fé quando o Filho do Homem chegar? Haverá fé? A pergunta nesta noite é para nós: existe fé aqui dentro? Existe fé aqui dentro? Amém. Esse amém foi mais fervoroso e com mais fé do que o outro. Há fé nessa igreja? Amém. Agora arrebentou com o inferno. Há fé nessa igreja, amém? Porque o Senhor está aqui agora. E ele diz que não tardará. Embora aparentemente para nós humanos pareça demorado, para ele tem pressa, igreja. Ele tem pressa e já é a última hora, amém? Glórias ao Senhor. Vamos juntos, e você, caso queira e possa, acompanhe. Vamos a uma passagem linda, que ele é autodidata, porque o Senhor é maravilhoso, ele nos explicita claramente as Escrituras. Então nós vamos juntos, enquanto o pastor aqui faz a ingestão da água. Vamos lá então. Segundo aos Tessalonicenses, Coríntios pode esperar. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Já estamos em rota de conclusão. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 3, eu leio em diante. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Para lá, segura com o dedinho aí. A nossa fé tem aumentado? O nosso amor de uns para com os outros tem aumentado? Ah, meu irmão, se você está incluso nesse quadro, você é de Deus. Oh, que coisa linda! Irmãos, cumpre dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância e fé em todas as nossas perseguições, nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Quando eu prego no Cidade de Deus, do nosso pastor Haroldo, quando eu prego no Coroado, ou qualquer lugar que eu vá, eu menciono essa igreja como uma igreja especial, como uma igreja adoradora, como uma igreja afeita e envolvida com o Senhor. Então, olha que coisa linda. E de fato, mas eu leio 5. Sinal evidente, as perseguições do versículo 4, das tribulações que suportais, 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E, ou se de fato é justo para com Deus, que ele dê paga tribulação aos que vos atribulam. Tem gente atribulando você? Tem gente atribulando, vamos falar no genérico, a igreja do Senhor no Brasil? Irmão, como tem, essa pessoa não dorme direito. Essa pessoa não sossega, essa pessoa não pode ir em praça pública, essas pessoas não podem chegar num restaurante, essas pessoas não podem andar em praça pública, porque serão ovacionadas negativamente. Então, olha lá, e se de fato é justo para com Deus que ele dê paga, tribulação aos que vos atribulam, olha que coisa linda, e a vós outros que sois atribulados, alívio. Quantos aqui se sentem aliviados? Amados, isso é para quem entende. Maior sofrimento, maior tribulação, pessoas com medo até de se expor. Mas nós que estamos no Senhor, sentimos-nos aliviados. Como é bom servi-lo. Como é bom nos sentirmos protegidos por esse Deus maravilhoso.
Amém, amados? Muito bem. Olha que coisa linda, vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado por todos ou em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Queridos, estes que perseguem, estes que te perseguem, estes que perseguem a igreja, sofrerão pena de eterna destruição. O que é uma eterna destruição? É uma destruição ininterrupta. É uma destruição inesgotável. É uma destruição, pô, morreu, acabou. Mas não é não. A pessoa vai sofrer eternamente. A Bíblia diz que o diabo, ele sabe que os dias são chegados, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe que será derrotado. Mas qual é, entre aspas, a vitória do diabo? É atormentar eternamente aqueles que não creram no Rei, Salvador e Senhor Jesus Cristo. Essa será, para ele, a satisfação de um ser derrotado que não tem perdão e que eternamente estará destruindo aqueles que conheceram a Deus e não o puderam servir. Ah, pastor, mas quantos foram? Irmão, desde Abraão, desde que existe gente, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, tais homens são por isso indesculpáveis. Senhor Deus, magnífico em toda a terra é o teu nome. Senhor Deus, nesta noite penetra, como já estás fazendo, o coração de todos que nos ouvem nesse momento e nos ouvirão no decurso de tantos dias que se seguirão. Sê, Senhor, com cada um daquele que crê, com cada um daquele que sofre por amor do teu nome, mas que não se acovarda, que não foge, que não se excusa, que não se esconde, que não fica debaixo da cama, mas que enfrenta e mostra para o mundo que adora a Deus e que glorifica o Senhor e que é servo do Deus vivo. Nessa noite te bendizemos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Agora, pode aplaudir o nosso Deus. Só Ele é digno dos nossos aplausos. E agora eu peço o segundo aplauso para Ele, com a recebida do Ministério de Louvor. Aplaudamos.